Mas a questão do pronome neutro aí, pra gente entrar nessa Mas seara. antes de concluir, antes de entrar no pronome neutro, só para dizer que essas questões não são inocentes e envolvia o backlash. Então, quando a gente começa a campanha pelo casamento civil igualitário, quer dizer, o Supremo reconhece as uniões estáveis como homossexuais, como as uniões homoafetivas como uniões estáveis e, portanto, sendo união estável, as famílias teriam que ser reconhecidas como tais, como famílias, né? Quando a gente começa uma disputa séria que envolve as estruturas mais profundas da sociedade, o que está profundamente arraigado, preconceitos que estão profundamente arraigados, isso gera esse backlash, né? Por partes principalmente dos evangélicos, da bancada evangélica, que não tinha o tamanho que tem hoje, que era menor, e de oportunistas como Bolsonaro. Né? Era Garotinho, Bolsonaro, Marco Feliciano, Sóstenes Cavalcante, ou seja, essas figuras começam, e sabendo que eu tinha uma expressão e uma inserção nos meios de massa e um trabalho nas mídias sociais que estavam ali em ascensão, eles começam realmente a se organizar de maneira clara contra mim. E me atacar. Então, o pânico moral, o kit gay, ele surge em 2011. Olha só. Ele foi usado em 2018, Bolsonaro ganha as eleições de 2018 utilizando o kit gay, mas ele foi criado em 2011. A expressão é utilizada em 2011 para falar de um projeto que o governo Dilma iria implementar, que era o projeto Escola Sem Homofobia. Veja só. Como as coisas... E distorcido. Totalmente distorcido. Cria-se um pânico moral em torno desse projeto. O governo Dilma recua, né, covardemente recua, o PT recua, engaveta o projeto, em vez de ir para a disputa política, para a disputa dos corações e das mentes, de fazer uso da comunicação pública para disputar a própria comunicação comercial, que era ambígua, né, que era ambígua em relação a esses temas. O governo recua. Dilma tinha com medo de perder estabilidade no Congresso Nacional, de perder a sua maioria. Que acabou perdendo. Na verdade, perdendo tudo. Perdendo tudo. Então, veja só, né? Podia ter mantido. Essa história precisa ser contada para que as pessoas entendam como se engendra esse conservadorismo e reacionarismo que vai ganhando força e que vai se unindo, se plasmando com outras forças conservadoras que não têm a ver com as questões de costume. E aí entra Lava Jato, por exemplo. Lava Jato começa o discurso moral em relação à corrupção, uma compreensão da corrupção como um problema meramente moral e de caráter individual, não vê a corrupção como sistêmica, né, como uma herança, inclusive, do colonialismo, claro. do período escravocrata, das oligarquias políticas, né, da tomada do poder judiciário por também famílias. Da ditadura militar. E aí eu ia dizer, e principalmente da ditadura militar. Claro. Né? Ou seja, a Lava Jato passa a tratar a corrupção como algo moral. E como algo inventado pelo PT. Algo inventado pelo PT. Quer dizer, na verdade, a Lava Jato é uma organização dentro do Poder Judiciário para criminalizar o PT. E junto com isso, a imprensa, que é antipetista, oligárquica, antipetista, hereditária, se coloca ao lado da Lava Jato e começa a explorar, a transformar o antipetismo num significante, para usar aqui um termo do Ernesto Laclau e da Chantal Mouffe, um significante vazio. Eles pegam esse conceito da linguística, na verdade, sussiriana. Cola num valor moral. Quando eu digo um significante vazio aqui para explicar para as pessoas, né, a linguista de Ferdinand de Saussure, que é um linguista francês, na teoria dele, o significante pode ser preenchido com diferentes significados. Né? Se o significante é vazio, ele pode ser preenchido com muitos significados. Então, o antipetismo virou um significante que cabia tudo. Cabia a suposta luta contra a corrupção,
que tentava se atribuir ao PT, mas também aos avanços em termos de costume. Ou seja, o PT era responsável pela homossexualização das crianças, ou seja, todos esses espantalhos que foram sendo criados. Importante fazer o disclaimer que não quer dizer que não houve corrupção, que não teve problemas no PT. O que a gente está falando é da forma como isso foi montado dentro da comunicação e dentro da mídia. Exatamente. Entendeu? Você, querido hater, que vai deixar esse comentário aqui, já estou falando isso porque nós estamos falando de comunicação, a forma como isso foi abordado ao longo da mídia. Não estamos entrando nas questões técnicas, nem dizendo que o PT é lindo, maravilhoso totalmente, nem dizendo que a política funciona de certa forma, porque não é assim, são tons de cinza. Não são tons, exatamente. Aliás, eu quero avisar pro hater que a gente está tendo um papo aqui de adulto, né? Exato. Um papo de adulto e um papo fora da polarização, um papo a partir de conhecimentos para dar a você uma visão mais complexa das questões, Exato. né? A corrupção no Brasil, ela é histórica, ela é larvar, ela é insidiosa, ela é sistêmica. E o PT, uma vez que faz parte desse sistema, é óbvio que o PT não é incorruptível, né? Não quer dizer que o PT não tenha, que a corrupção não tenha existido durante governos petistas, até porque os governos petistas foram governos de coalizão. E o governo de coalizão, o presidencialismo no Brasil é um presidencialismo de coalizão. O presidente precisa ter maioria no Congresso Nacional. E para ele ter maioria no Congresso Nacional, não basta a bancada petista, ele tem que incluir bancadas de outros partidos que a imprensa decidiu chamar de centrão, mas que na verdade são partidos de direita. E esses partidos são partidos oligárquicos, partidos que praticam a corrupção, o patrimonialismo há muito tempo, desde antes mesmo da ditadura militar, da segunda ditadura militar. Aqui vai de 64 até 85, porque nós tivemos a ditadura Vargas, que foi uma ditadura militar, né? Ou seja, a corrupção no Brasil, ela sempre existiu. O problema da Lava Jato foi tentar circunscrever a corrupção no Brasil ao PT. Exatamente. E isso foi feito de maneira deliberada e pensada de modo a criminalizar o partido. Então, junto de um backlash que já estava acontecendo em relação às questões de costume, se une esse backlash contra os governos do PT envolvendo as questões da corrupção. E eu, como sou era e sou uma pessoa destemida, honesta, intelectual e materialmente, e uma pessoa que está sempre do lado, e quero estar sempre do lado da verdade, assim, para usar aqui uma frase da Hannah Arendt, que eu sempre repito, a filósofa alemã de origem judaica, a verdade ainda que pereça o mundo. Certo? Então, a verdade naquele momento, então eu, como sou uma pessoa a favor da verdade, entendi de cara o que era Lava Jato, né? Porque eu sou uma pessoa inteligente, eu faço uma leitura da conjuntura, eu era deputado, eu estava vivendo os meandros da política, né? Eu tenho informação, eu sou uma pessoa lida, eu sou um operário que lê, para lembrar aqui do Hoje, um pequeno parênteses, esses meandros da política, eles são assustadores, no sentido assim... Eles são assustadores, mas é possível você... É possível atuar? É absolutamente possível caminhos. Atuar, há caminhos, e eu sou a prova disso. Ainda que todas as pessoas que atuavam de maneira a apresentar à população uma nova política foram, de certa forma, excluídas da política pelas campanhas de desinformação que a gente começou a falar no início desse programa. As fake news, eu, Manuela Dávila... Maria do Rosário, Áurea Carolina, ou seja, depois de nós, ou seja, essas pessoas foram atacadas de maneira deliberada, Márcia Tiburi, Débora Diniz, Anderson França, que não chegou a ocupar nenhum cargo público, mas era um ativista que estava atuando bastante naquele momento, Tico Santa Cruz, para falar de um artista, né? Certo. Todas as pessoas foram atacadas de maneira... Saíram muito machucadas. Muito machucadas e você vê que excluídas. Excluídas mesmo. Viraram párias, digamos assim. Esse é o verdadeiro cancelamento, talvez. Esse é o verdadeiro cancelamento. Então, eu sou um cara da verdade, eu entendi ali que a Lava Jato, na verdade, o propósito da Lava Jato não era enfrentar essa corrupção sistêmica, mas, na verdade, criminalizar o PT, fui uma das vozes que comecei a dizer isso. E, claro, naquele momento,
A imprensa, que é antipetista, historicamente antipetista, principalmente as organizações Globo são antipetistas, isso é fato. Eu não sei como explicar o ódio que os marinhos têm de Lula. Eu só posso explicar esse ódio pela via da classe social, né? Quer dizer, um ódio de classe. Esses sujeitos não admitem que a classe, a pobreza tenha parido um gênio da política, né? Existe aí um tipo de ressentimento por parte desses homens ricos e herdeiros de um império, de Lula ser quem é, da pobreza ter parido esse gênio, esse homem que foi o melhor presidente da República de todos os tempos, né?